Oi pessoal, tudo bem? Essa aula é sobre pureza, rendimento e excesso. É uma continuação do que a gente viu na aula passada, que foi uma aula de estequiometria. Se você não tiver assistido essa aula, vai lá, assista, que ela é bem importante, tá? Então, nós vamos falar sobre pureza. Quando a gente fala de pureza, a gente sempre está falando de uma coisa relacionada ao nosso reagente. Mas antes de entrar nesse mérito aqui de como fazer no exercício, deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem um pouco da pureza. Imagina que vocês vão fazer uma viagem, vão para Minas Gerais, se você for de Minas, então você pode só ir até uma mineradora e fazer uma visita. E aí os caras estão lá fazendo as escavações deles e eles acham, gente, é tudo bem hipotético, tá? Gente, é só um exemplo, é só para vocês entenderem, não é nada disso que acontece lá na mineradora, tá? Mas vamos supor que eles estão lá escavando e aí eles encontrem uma pedra que é o minério de alumínio. Eles tiram da terra, vão lá e pesam, ela pesa 1 tonelada. Tudo que está ali é minério de alumínio? Não. Vai ter outros minérios, outros minerais, vai ter terra, areia, sei lá, raiz de árvore, não sei, vai ter outras coisas. Aí imagina que existe uma máquina chamada purificadora, eles vão lá e colocam dentro dessa máquina, que também não existe, e aperta o botãozinho lá, purificar, e sai de lá de dentro só minério de alumínio. A gente vai lá e pesa, tem 800 quilos de minério de alumínio. Agora sim, então do todo, quanto que é o que me interessou? 80%. Então, do todo, a gente tem 80% de pureza. A gente vai usar só o que é puro. Nos nossos cálculos, a gente só pode usar o que é puro. A gente não usa as impurezas. As impurezas não nos interessam, a gente não sabe quanto tem, o que é, tá? Vamos usar um exemplo um pouco mais real, vai. Vamos supor que você vá comprar banana. Sua mãe pediu para você ir no mercado comprar banana. Aí você chega lá e fala pro moço, olha, moço, eu preciso de 1 quilo de banana que minha mãe me pediu. Aí o cara vai lá e pesa, dá 1 quilo. Você tem 1 quilo de fruta? Não. Você tem 1 quilo da banana com a casca. Da fruta em si, não. Então, se você precisar de 1 quilo de banana da fruta para fazer um bolo, por exemplo, você precisaria de um pouco mais de 1 quilo do que porque você tem que considerar que tem a casca também, tá bom? Então, a gente sempre vai, quando a gente fala de pureza, a gente vai sempre considerar o que é puro. E os exercícios vão dar para a gente a pureza. E a gente vai calcular primeiro o quanto é puro, para depois fazer o exercício normalmente, tá? Ou ele pode perguntar para a gente qual é a pureza. E eu vou primeiro fazer um exercício de quando ele te dá a pureza. Ele dá a pureza e a gente vai calcular alguma outra coisa que ele queira ali no exercício, tá bom? A massa ou o volume de algum outro participante ali da reação, tá bom? O primeiro exercício está aparecendo aí na tela para vocês. Eu já coloquei e já balanceei, tá? O que eu queria que vocês vissem também, que é muito importante saber fazer reação, né? Esse é um exercício que ele não forneceu a reação pra gente, a gente não tem a equação aqui. E aí? Você teria que saber fazer, tá? Existem professores e vestibulares que são mais bonzinhos e dão a reação, que te dão a equação lá, mas tem muitos que não. Então, vocês têm que saber fazer, tá? E essa é uma equação bem chatinha, mas a nossa aula de reações tem. Então, deem uma olhada, principalmente na aula de óxidos tem. Tá? Então vamos lá, gente. O que ele fala pra gente? Que ele tem 150 gramas de hidróxido de lítio com 80% de pureza e ele quer saber a massa de CO2 que foi utilizada para reagir com esse hidróxido de lítio. O que a gente vai fazer? A gente vai, antes de mais nada, calcular a quantidade de hidróxido de lítio que a gente realmente vai utilizar. Por quê? Porque ela tem 80% de pureza. A gente não vai usar esses 150 gramas. Eu faço a porcentagem usando regra de 3, tá? Então aqui ficaria 150 gramas está para 100%, 80% está para X, e X vai dar 120 gramas. Se você prefere fazer 150 vezes 0,8, ótimo, pode fazer, não tem problema algum. Se você prefere fazer 150 vezes 80 sobre 100, enfim, faça do jeito que é melhor para você, a porcentagem, tá? Mas não esqueça que a gente tem que calcular isso antes de começar o exercício. Essa é a primeira coisa que a gente faz depois que a gente escreveu a reação, tá? Ou até mesmo antes de escrever a reação, não tem problema. Vamos lá, eu vou colocar a estequiometria entre os participantes aqui do nosso problema, que é o hidróxido de lítio e o CO2, né? Então aqui, agora a gente vai fazer exatamente como a gente fez na aula passada, como a gente fez os exercícios de estequiometria. É normal, a gente coloca a estequiometria e vai transformando de mol para o que nos interessa. Aqui ele me deu a massa, então eu vou transformar de mol para massa. A massa do hidróxido de lítio é 24. Se ele não tiver fornecido a massa da substância, ele vai fornecer dos elementos e você calcula. Tem uns exercícios meio chatinhos, né? Uns vestibulares aí, uns professores, que não dão a massa da substância. Aí você fica perdendo tempo ainda tendo que calcular isso. Eu acho uma chatice, mas tem gente que faz isso. E aqui, 1 vezes 44. A gente vai usar a massa do nosso problema, que agora é 120, porque a gente já calculou.
E aqui eu vou colocar o x, tá? E aí a gente vai fazer essa regrinha de 3 para achar 110 gramas de CO2. Tem alguns professores que preferem colocar aqui 150 vezes 0,8. Eu acho que isso às vezes confunde vocês. Então eu prefiro fazer o cálculo aqui e não dentro dessa regra de 3. Mas se o seu professor explicou assim, você achou ok, entendeu, gostou, não tem problema, pode fazer, tá? O próximo exercício que a gente vai fazer é o exercício 3. Nesse exercício, ele pede pra gente a porcentagem de pureza, tá? Então o que eu quero que vocês prestem atenção? Que pureza está sempre relacionada ao reagente, tá? Então vão lendo aí o exercício que eu vou fazer, já vou colocar aqui a equação pra gente. Quando vocês fazem essa equação, às vezes a gente encontra, se for fazer só a dupla troca, você já encontra ela assim, né? Só que, quando a gente forma H2CO3, a gente não vão esquecer, tá na nossa aula de reações também, né? Uma das evidências de reação é a formação do gás. Então não esqueçam que o H2CO3 é um ácido fraco que se decompõe em CO2 e água. Tem gente que já prefere escrever direto, tanto faz. O importante é que a gente não pode deixar H2CO3, tá? Até porque o exercício ainda fala o gás obtido, então ele ainda está falando do gás, né? O que o exercício deu pra gente? Ele falou que tinha 100 gramas de carbonato de cálcio impuros, ou seja, esses 100 gramas não eram todos de carbonato de cálcio. Parece besta eu ficar falando assim, não é tão assim enfaticamente, mas prestem atenção que a gente não vai poder usar esse valor agora no começo, né? Aí o que ele fala? Que ele vai e produz um gás, e o gás, depois de pesado, ele forneceu, não é aqui embaixo, aqui em cima, 39,6 gramas de gás. E ele quer saber a porcentagem de pureza do nosso carbonato de cálcio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a estequiometria entre o carbonato de cálcio e o CO2, que é 1 mol aqui e 1 mol aqui. Como os dois têm massa, eu vou transformar de mol para massa. Aqui é 1 vezes 44 e aqui é 1 vezes 100. Coincidentemente, a massa é igual, tá, gente? Mas não necessariamente seria. Aí, o que ele fala pra gente? Ele falou pra gente que a gente obteve 39,6 gramas de gás. Eu vou trabalhar com esse valor e não com o 100. Por quê? Porque o que eu obtive, eu realmente obtive. É a quantidade de gás que foi formada nesse problema, tá? E aqui, essa quantidade ele falou pra mim que é impura, então eu não vou poder usar ela agora. Então eu vou pegar a quantidade de produto e vou ver quanto de reagente que eu realmente utilizei. E aí a gente faz essa regrinha de 3 aqui. Química é sempre regra de 3, né, gente? Vocês vão ver em soluções, vai piorar. Só tem regra de 3 mesmo. E aqui eu vou ter 90 gramas. Então, o que a gente viu? Que a gente consumiu 90 gramas de carbonato de cálcio. Se eu consumir 90 gramas de carbonato de cálcio, vamos ver qual que é a porcentagem de pureza. 100 gramas é a nossa massa teórica, é a nossa massa da amostra, que ela não é pura, mas ela é o nosso 100%, né? Quanto que era puro? 90 gramas. Que dá que porcentagem? Ai, gente, coloquei X de novo, peraí. Que vai dar 90%. Esse aqui ainda teve umas continhas bem tranquilas, né? Então, exercícios de pureza, eu coloquei os dois tipos para vocês verem. Quando a gente dá a pureza e quando a gente pergunta a pureza. O importante é vocês prestarem atenção em calcular quando ele te der a pureza sempre no início e quando ele te perguntar a pureza, você calcular usando sempre a massa do seu produto, a massa que você obteve, porque é o que você realmente obteve, tá? Vamos fazer agora sobre rendimento. Deixa eu escrever, que eu acabei não escrevendo lá, depois eu ponho. Então é assim, quando a gente fala de rendimento, a gente vai falar daquilo que realmente a gente obteve, tá? As reações não têm rendimento de 100%, infelizmente, tá? Na vida prática, na vida real, quando a gente vai para a indústria, alguma coisa assim, elas não vão ter um rendimento de 100%, tá? Então vamos pensar que a gente vai fazer um bolo. Vamos supor que você vai fazer um bolo e você pega todos os ingredientes, farinha, ovos, leite, chocolate, sei lá o que vai ser o bolo de vocês. Se for um bolo vegano, não vai ovos, mas enfim. Vamos lá, você vai fazer um bolo. Você pega todos os ingredientes, todos eles juntos pesam, vão ter uma massa de 1 quilo. Tá. Aí você pega, bate na batedeira, da batedeira você vai jogar na forma. Vai tudo? Não. Aí vocês pegam aquele negócio que raspa lá a forma, raspou, foi tudo? Não, também não foi tudo. Eu vou exagerar. Vamos supor que de 1 quilo de ingredientes, o nosso bolo no final tenha 900 gramas. O que quer dizer? Quer dizer que o nosso rendimento foi de 90%.
Então eu quero que vocês vejam que o rendimento está sempre relacionado ao nosso produto e está sempre no final. Quando eu te der um exercício e falar do rendimento, eu vou falar assim para você, olha, e a reação teve, sei lá, 70% de rendimento. A gente vai fazer o cálculo da estequiometria normal. No final, você vai achar uma certa quantidade de massa, que é o que muitos professores chamam de massa teórica, que é aquela massa que você deveria ter obtido se o seu rendimento fosse 100%, porém não é. Então a gente calcula com o valor do rendimento que ele te deu, qual é a quantidade de produto que você realmente obteve, tá? Então vamos fazer o primeiro exercício, que é esse exercício 4. Enquanto vocês leem, eu coloco aqui a equação. Então vamos lá. Ó, vocês têm aí o carvão, quando é queimado, gera CO2. De novo, ele também não deu a reação, é bom vocês saberem, né? Nas aulas de reações vocês têm isso daí, então se esqueceram, voltem lá e deem uma relembrada, tá? O que ele deu pra gente? Ele falou que ele tem 3 quilos de carvão e ele quer saber qual é a massa de gás carbônico formada quando a gente tem um rendimento de 90%. Então vamos lá, eu vou fazer a estequiometria entre o carvão, né, o carbono, e o CO2. Então, aqui fica 1 mol para 1 mol. Então, como ele me deu massa, eu vou transformar de mol para massa. Então, 1 vezes 12 gramas. E aqui também, 1 vezes 44 gramas. O que ele deu para a gente? 3 quilos. E o que ele está perguntando? A massa de CO2. E a massa de CO2 aqui vai dar 11 quilos. 11 quilos se o nosso rendimento fosse 100%. Então, 11 quilos é 100%. Mas a gente não tem um rendimento de 100%, a gente tem um rendimento de 90%. Então, pode ser X. Então, aqui vai dar 9,9 quilos de CO2. Essa é a massa de CO2 realmente obtida, tá? Vamos fazer o exercício 6, que é o que ele pergunta... o rendimento da reação. Vou conferir se o número, eu tinha falado o número certo do exercício, gente. Então vamos lá. E aqui eu fico olhando sempre para ver se está enquadradinho para vocês enxergarem a tela que eu estou escrevendo. Então vamos lá, ele fala aí, foram obtidos 448 gramas de óxido de cálcio por pirólise de 1 kg de carbonato de cálcio. Calcule o rendimento. Então vamos lá, eu vou pegar o carbonato de cálcio, vou queimar ele, vai formar óxido de cálcio e CO2, tá? A equação já está balanceada, é mais uma das reações que vocês têm que saber, e essa tem que saber, né? Porque carbonato de cálcio cai demais nos exercícios, tá? O que ele fala pra gente? Que ele tem 1 kg de carbonato de cálcio e que ele obteve 448 gramas de óxido de cálcio. Ele quer saber o rendimento. Gente, quando ele pergunta para você qual o rendimento, o que quer dizer? Quer dizer que eu poderia ter produzido muito mais do que eu realmente produzi, né? Ou muito mais, eu não sei, mas você poderia ter produzido mais do que você realmente produziu, tá? Então, o número que a gente não vai usar agora é o número do produto. Por quê? Porque esse é o que você realmente produziu, mas você teoricamente poderia ter produzido mais. Eu coloquei uma quantidade de reagente para produzir mais produto. Mas, infelizmente, na vida real, a gente não tem 100% de rendimento, tá? Então, a gente vai fazer a estequiometria entre os dois, né? O carbonato de cálcio e o óxido de cálcio. Como os dois estão trabalhando com massa, eu vou passar de mol para massa, então aqui é 1 vezes 100 e aqui é 1 vezes 56. Tudo lá referente à tabela periódica, né? Vocês já estão sabendo, vocês já viram isso nas outras aulas. E aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com essa massa. Eu vou ver quanto essa massa deveria ter produzido de produto se o meu rendimento fosse 100%. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, só que eu vou colocar em gramas, tá? Porque ele pergunta o rendimento aqui está em gramas, eu já vou passar. Então, aqui vai ficar 1000 gramas. Qual é a massa de CaO que eu vou produzir? E eu deveria ter produzido 560 gramas de CaO. Só que eu não produzi isso, eu produzi 448. Então, vamos calcular agora o rendimento, né? 560 é a massa que eu deveria ter produzido se meu rendimento fosse 100%. Mas eu produzi 448 gramas. Então, quantos por cento que eu tive de rendimento? 80%. Tá? Agora eu vou fazer exercícios de excesso com vocês. Ele é com certeza o mais chatinho dessas 3 aí, tá? Eu vou começar pelo exercício 7. Então, lá, ele fala pra gente que tem 25 gramas de CH4. O
que vai reagir com 80 gramas de O2. Nesse exercício aqui ele pergunta, quem é o reagente em excesso e qual é a massa desse excesso? Não necessariamente vocês vão encontrar dessa maneira os enunciados, tá? Muitas vezes, exercício de excesso não pergunta quem está em excesso e qual é a massa desse excesso. É muito raro, na verdade, eles perguntarem. Isso aqui, como é o primeiro exercício que a gente vai fazer, eu gosto de colocar. Então, mais pra frente, vocês não vão encontrar muito esse tipo de pergunta, não, tá? O que acontece? Em geral, os exercícios, eles colocam as quantidades dos reagentes e aí ele te pergunta qual é a massa máxima de tal produto que eu posso obter, ou qual a quantidade máxima, pode ser em gás também, né, do produto tal que eu posso obter. Quando você tem a quantidade dos reagentes e o cara te perguntar qual é a massa máxima de tal carinha lá do produto que eu posso obter, tenha certeza que um dos dois reagentes está em excesso, tá? Então, prestem atenção que o enunciado não necessariamente vai falar para você que existe excesso ali. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, você tem a massa dos dois. Eu vou pegar aqui do lado e vou fazer um teste, tá? Então, eu vou aproximar aqui para vocês verem. Eu vou colocar aqui, ó, CH4 e O2. Então, aqui é 1 mol e aqui 2 mols, né? Que é o que está na nossa estequiometria. Eu coloquei aqui a reação, mas não coloquei aqui embaixo. Vamos colocar aqui. Tá. Então, vamos lá. O que é 1 mol de CH4? É 1 vezes 16 gramas. E aqui, 2 vezes 32 gramas. A gente vai testar, tá? Você vai fazer um teste com essas massas aqui. Então, vamos supor que você queira utilizar a massa de 25 gramas de CH4 para testar. Aí você vem aqui e faz esse teste, faz. Então, o que a gente está falando? Que 16 gramas de CH4, então a gente está falando que 16 gramas de CH4 reagem com 64 gramas de O2. 25 gramas de CH4 precisa de quanto de O2 para reagir? Ele precisaria de 100 gramas de O2. Você tem 100 gramas de O2? Não, você tem 80. Então, o O2 é o limitante, aquele que chega para o CH4 e fala, eu só tenho 80, não tenho o que fazer. Se você precisa de mais, azar o seu. Eu tenho 80 para reagir e pronto, tá? E aí, então, a gente pode já ver que esse é o limitante e esse é o excesso, tá? Mas, como ele perguntou quem está em excesso, quem é o excesso e qual é a massa desse excesso, essa nossa continha não foi tão efetiva. Se vocês tivessem feito o teste assim, 1 mol para 2 mols, e aí tivesse colocado aqui 1 vezes 16, 2 vezes 32, aí aqui 80 para X, aqui daria 20 gramas. Se você não tivesse feito esse teste, tivesse feito esse pela primeira vez, você ia falar assim, eu tenho 20 gramas de CH4? Tenho e sobra. Ele é o excesso, então esse é o limitante. Então, não importa qual dos dois testes você fizer, você sempre vai conseguir concluir quem é o excesso e quem é o limitante, tá? Mas, às vezes, a gente não sabe a quantidade do excesso que tem. Mas não necessariamente essa é a pergunta. Nesse caso é, mas não necessariamente é, tá? Então, como nesse caso é, a gente aqui, com esse teste, a gente descobre que a gente tem 5 gramas de excesso de CH4, tá? Nós vamos fazer mais um exercício, só que agora ele pergunta, como eu falei agora, como eu comentei com vocês, ele vai perguntar a quantidade de produto obtida, tá? Então, é o mais comum, assim, nos exercícios de excesso. Então, aqui eu vou fazendo a reação, enquanto vocês vão lendo o exercício 8. Eu já balanceei. E aí, o que ele fala? Que ele tem 80 gramas de H2, 80 gramas de O2 e ele quer saber a massa de água utilizada. Então, aqui, gente, mesma coisa. Vamos colocar a estequiometria. Eu vou colocar de todos porque a gente vai acabar usando a água também. E aqui o seguinte, vou fazer o teste lá. Então, H2 e O2 é 2 mols para 1 mol. Eu vou testar qualquer uma das duas massas, indifere, tá? Então, aqui é 2 vezes 2 gramas. Deixa eu colocar mais perto, né? E aqui, 32 gramas. 1 vezes 32 gramas. E aqui, eu vou colocar, por exemplo, os 80 de H2. Então, aqui daria 640 gramas de O2. Você tem 640 gramas de O2? Não. Então, ele é o limitante. Aqui, eu vou calcular quanto tem de excesso de H2? Não. Por quê? Porque ele está perguntando para mim a massa do produto. E se você sabe quem é o limitante, é ele que a gente vai utilizar para calcular a massa do produto. Então, o que ele fala aqui para a gente? Eu tenho 1 mol para 2 mols. Então, eu tenho 1 vezes 32
para 2 vezes 18 gramas. Né? Com a massa do limitante, a gente calcula a massa de produto obtida, que vai dar 90 gramas. Tá? Eu queria que vocês fizessem sempre isso. Descubram quem é o limitante e aí vocês utilizem o limitante para calcular a massa de produto ou o volume, enfim, a quantidade de produto que o cara está te pedindo, tá? No exercício. Porque assim, você poderia calcular quanto que você vai realmente usar do cara que está em excesso e aí utilizar? Pode, mas se você descobre quem é o limitante, já usa ele. Você pode ter errado esse valor aqui. E esse erro aqui, você vai errar o exercício inteiro. E eu não queria que vocês errassem, tá? Então, o meu intuito é sempre que vocês entendam e acertem, certo? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. Como eu sempre digo, façam muitos exercícios, né? Treinem, exercitem, que é muito importante. E se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me mandem, que assim que possível eu vou responder, tá bom? Obrigada e até a próxima!